Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos falar desse imperador que vocês estão vendo a imagem aqui acima, né? Esse imperador, né, chamado aí Marco Aurélio Antônio, na época, né, ele era mais conhecido como o Imperador Heliogábalo, né? Ele vai passar a ser tratado como uma mulher trans, né, por museu, né, e por um museu aí, né. Agora vamos ver o porquê. Embora tenha governado por poucos anos, Heliogábalo gera debate sobre sua identidade de gênero. Não me chame de, ele sempre dizia, não me chame de senhor. Alguns diziam que ele dizia, né? Não me chame de senhor, pois sou uma senhora, né? Ele aí governou o Império Romano entre os anos de 218 e 222, sendo assassinado quando tinha apenas 18 anos. Apesar de seu curto reinado, Heliogábalo se tornou uma figura que causa controversos debates por conta de sua identidade de gênero. A discussão fez com que o Museu North Hertfordshire anunciasse a renomeação de sua exposição, que agora passará a tratá-lo como uma mulher trans. Assim, Heliogábalo receberá os pronomes femininos ela, dela. Segundo reportado pela BBC, textos clássicos corroboram com essa particularidade. Em um deles, Heliogábalo afirmou: Não me chame de senhor. Olha, ele afirmou, gente, pessoal. Não me chame de senhor, pois sou uma senhora. Com isso, o porta-voz do Museu North Hertfordshire relatou que a instituição considerou que seria educado e respeitoso ser sensível à identificação de pronomes para pessoas do passado, como ele, né? Como o imperador. Antes da mudança, porém, o próprio museu já exibia uma moeda com a face de Heliogábalo, junto de itens LGBTQIA+, de seu acervo. A modificação foi feita após consulta à instituição de caridade LGBTQIA+, Stonewall. Tudo para se certificar que as exibições, a publicidade e as palestras sejam tão atualizadas e inclusivas conforme for possível, afirmou o porta-voz do museu. E como sempre, né, pessoal, as controvérsias, né? Seu curto reinado gera ainda hoje uma controvérsia em torno de sua identidade de gênero e sua sexualidade. À época, Heliogábalo desenvolveu inclusive uma reputação de promiscuidade sexual. Os escritos do senador Cassius Dio, seu contemporâneo, descrevem que Heliogábalo foi casado por 5 vezes, sendo 4 com mulheres e uma com ex-escravizado e cocheiro chamado Hércules. Sobre a união, Dio diz que o então imperador foi concedido em casamento e foi denominado esposa, amante e rainha. Apesar disso, o assunto divide acadêmicos. Shushma Malik, professor de clássicos da Universidade de Cambridge, por exemplo, apontam que os escritos do senador não são uma citação direta de Heliogábalo. Há muitos exemplos na literatura romana de épocas em que linguagem e palavras efeminadas eram usadas como forma de criticar ou enfraquecer uma figura política. Não é de hoje isso, né, pessoal? Né? Aponta a BBC. Referências a Heliogábalo usando maquiagem, perucas e removendo pelos do corpo podem ter sido escritas para minar o impopular imperador.
Por outro lado, Kate Hoskin, membro executivo de empresas e artes do North Arts Council, acredita que as escritas de Cassius Dio sejam evidências do gênero com o qual Heliogábalo se identificava. Sabemos que Heliogábalo se identificou como mulher e foi explícito sobre quais pronomes usar, o que mostra que os pronomes não são uma coisa nova. Então, pessoal, esse imperador romano, né, que vocês estão vendo aqui no fundo do vídeo, né, conhecido como Heliogábalo, né, esse museu, como vocês podiam ver aí, como vocês aí puderam ouvir aí, né, esse museu North Hertfordshire, aí vai passar aí vai passar a tratar esse imperador como uma mulher trans, né, pessoal, né? O imperador Marco, cujo sobrenome dele era Marco Aurélio Antonino, pensei que fosse Antônio, olha só, eu li Antônio, tinha lido Antônio, né? Mas não é, é Marco Aurélio Antonino, que governou o Império Romano entre os anos de 218 e 222, sendo assassinado quando tinha apenas 18 anos.